Muito bem, nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, daqui a alguns domingos será domingo de Páscoa, e a gente quer abordar com os irmãos uma nova série de mensagens falando sobre Jesus. Esses 6 domingos eu quero tratar de forma bem específica a pessoa de Jesus, nesse tema, quem é Jesus? A palavra de Deus nos mostra que em determinado momento do seu ministério, já indo para o final do seu ministério, Jesus, conversando com seus discípulos, ele fez uma pergunta para os discípulos: o que as pessoas dizem a meu respeito? Quando as pessoas falam sobre mim, o que as pessoas dizem a meu respeito? O que elas falam a meu respeito? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos tiveram ali, trouxeram algumas respostas. Um disse, alguns dizem que tu és Elias. A outro disse, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outro levantou e falou, olha, alguns dizem aí que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Diante das variadas respostas, Jesus olhou para os seus discípulos e perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? E aí nós temos uma frase que sai dos lábios de Pedro, que foi cantada nessa noite, que foi a segunda canção, quando Pedro abre a sua boca para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixe-me imaginar algo com você. Se eu saísse pelas ruas dessa cidade, com uma câmera, com um microfone, e perguntasse para as pessoas a mesma pergunta que Jesus fez. Se eu perguntasse para as pessoas, quem é Jesus? Quais as respostas que nós teríamos das pessoas? Você já tentou imaginar isso? O que as pessoas falariam diante dessa pergunta, quem é Jesus? Eu imagino que algumas pessoas diriam, talvez aquilo que nós cantamos, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho de Deus, ele veio a este mundo, ele morreu numa cruz pelos nossos pecados. Mas eu imagino que algumas pessoas diriam que ele foi um profeta. Jesus foi um profeta. Jesus foi um homem especial. Jesus foi uma pessoa que fez muita coisa boa. Jesus fez o bem para muita gente, nunca fez mal para pessoas. Jesus fez muitos milagres, veio a este mundo e fez muitos milagres, operou muitas maravilhas. Algumas pessoas diriam, olha, Jesus tinha uma mensagem especial, ele foi sábio, ele tinha ensinamentos preciosos, ele trouxe muitos ensinamentos preciosos e nós temos os seus ensinamentos até hoje. Algumas pessoas provavelmente diriam, olha, Jesus, ele foi uma pessoa que fez um movimento, que trouxe um movimento. Ele foi um estadista, ele foi uma pessoa muito benquista pelas pessoas da sua época, e ali ele começou uma revolução, ele foi um revolucionário, era um homem que pensava além do seu tempo, lá na frente, um homem que criou um grande movimento que subsiste até hoje, que é o cristianismo. Mas eu também não duvido que algumas pessoas iriam dizer o seguinte, Jesus foi uma fraude. Jesus foi uma fraude. Jesus foi um charlatão que enganou muita gente. Algumas pessoas talvez até mesmo dirão, Jesus nunca existiu. Jesus é uma invenção. Pessoas inventaram sobre Jesus. Homens lá atrás inventaram e criaram aí uma nova religião, mas inventaram. Jesus nunca existiu. Nós não temos absolutamente nada que comprove a existência de Jesus. Nada. Nós não temos o seu berço, nós não temos a sua cruz, nós não temos a sua tumba, nós não temos nada. Nós não temos uma peça de roupa, nós não temos um fragmento de nada, absolutamente nada com relação a Jesus. Então muitas pessoas podem me dizer isso, ou me diriam isso. Olha, Jesus nunca existiu. É uma invenção do ser humano, é uma invenção de algumas pessoas. Por mais que nós estamos num país de maioria cristã,
quer católicos, quer evangélicos. Nós teremos aqueles que creem, aqueles que aceitam a mensagem, que aceitam falar de Jesus, que aceitam a palavra, mas nós teremos também muitas pessoas que rejeitam o seu nome, rejeitam a sua história, rejeitam a nossa pregação. E essa rejeição não é algo de agora. Jesus, enquanto esteve nessa terra, neste mundo, ele foi rejeitado. O Evangelho de João, capítulo 1, no verso de número 10, diz que o mundo não reconheceu, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não quiseram saber de Jesus, rejeitaram Jesus. E se perguntássemos por que essas pessoas rejeitaram, por que essas pessoas não quiseram saber de Jesus, por que não reconheceram Jesus, por quê? Porque Jesus era totalmente diferente daquilo que elas imaginavam. Quando se falava a respeito de Jesus, quando se falava a respeito do Messias, do enviado de Deus, do Cristo, o Filho de Deus, aquele que viria para libertar, eles pensaram num estadista, em alguém que viria para governar, que tiraria o Império Romano do poder, que tomaria o trono à força, que começaria um novo governo, um novo império, e nada disso aconteceu. Jesus veio como uma pessoa simples, habitou entre nós como uma pessoa simples, viveu entre os pobres, fez muitos milagres, muitas maravilhas, trouxe muitos ensinamentos duros, ensinamentos pesados, mas ele trouxe ensinamentos e morreu numa cruz. As pessoas o rejeitaram a ponto de matá-lo numa cruz. E isso pode acontecer conosco. Nós também podemos ter uma imagem totalmente distorcida de quem Jesus é. Nós podemos olhar e acreditar num Jesus que nós imaginamos, um Jesus que eu penso, e aquilo pode estar certo, como pode estar errado. As pessoas hoje talvez rejeitam Jesus porque não sabem quem ele é. Rejeitam a sua palavra porque não o conhecem, porque não sabem de fato quem ele é. E como nós podemos saber quem é Jesus? Como podemos entender quem é Jesus? Aí nós só podemos entender através da palavra. Eu não tenho outra forma de entender sobre Jesus ou saber quem é Jesus, apenas através da palavra. O que eu quero trazer para você nesses 6 domingos, falar ao seu coração, não é o que eu acho, não é o que eu penso a respeito de Jesus, mas é aquilo que a palavra de Deus apresenta a respeito de Jesus. E quem melhor para falar de Jesus, senão as pessoas que viveram com ele? Dentre os livros da Bíblia, nós temos 4 que são chamados de evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são narrativas da vida de Jesus. Quando, por exemplo, eu oriento alguém a começar a ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero começar a ler a Bíblia, eu normalmente oriento a pessoa a começar pelos evangelhos. Comece pelos evangelhos, porque você está trabalhando ali a vida de Jesus, você vai conhecer quem é Jesus, e tudo aponta para ele. E quando eu abro a Bíblia nos evangelhos, eu tenho aqui homens que conviveram ou que trouxeram relatos, que coletaram relatos a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Homens que ouviram o que Jesus falou, homens que caminharam com Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, homens que presenciaram os seus milagres, os seus feitos. E quem melhor para falar de Jesus que esses homens? Então, quando os evangelistas escreveram os evangelhos, eles estavam ali rasgando o coração e colocando tudo aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles viveram, as palavras, os ensinamentos, os milagres, os seus olhos viram, os seus olhos contemplaram, eles tiveram o privilégio de caminhar com Jesus. Então, quando eles começam a escrever, no caso daqueles que caminharam com Jesus, que prazer escrever a respeito desse Jesus. E aqueles que não caminharam, como o caso de Lucas, por exemplo, que prazer poder ouvir os relatos, copiar os relatos, entender o que essas pessoas vivenciaram na sua vida e agora transcrever, passar para os outros tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Jesus representa. E dentre os 4 evangelhos, um é especial. O evangelho de João é diferente. É um evangelho diferente.
Mateus, Marcos e Lucas tem muito Ctrl+C e Ctrl+V, né? Você pega, você lê assim e fala, mas eu já li isso daqui, porque são muito parecidos. Mas quando você chega no Evangelho de João, é completamente diferente. João, ele é diferente. Para falar a respeito de Jesus, para mostrar, ele é singular nos seus escritos. Ele difere dos outros três na sua abordagem, na sua mensagem. Enquanto os outros trabalham de uma forma cronológica, quem é Jesus, João escreve para dizer sobre a beleza de Jesus, sobre a divindade de Jesus. É um evangelho muito mais profundo e incrível. É um evangelho envolvente. E hoje, então, para iniciar essa série, para falar sobre quem é Jesus, eu quero falar com você sobre o primeiro tema, que é Ele é Deus. Provavelmente, quando você entrou aqui na igreja, você recebeu um marcador de página simples, mas esse marcador de página tem o tema da mensagem e o versículo principal que nós vamos trabalhar também está aí. Então, aquele que tem a sua Bíblia vai poder depois ler em casa ou acompanhar, mas aquele que não tem, não vai se sentir deslocado, não só porque o texto vai ser projetado, mas também porque você pode olhar para este marcador, porque aí está o texto principal da nossa mensagem. E hoje eu quero falar então que Ele é Deus, e nada melhor mesmo que o Evangelho de João e o início do Evangelho de João para nos falar a respeito dessa divindade. Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 até o verso de número 5, nos diz exatamente o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Em cima deste texto eu quero trazer algumas verdades a respeito de Jesus. O que João, no seu início aí do seu evangelho, o que ele quer trabalhar, o que ele quer falar a respeito de Jesus. Primeira coisa, João nos diz que ele é Deus e por ser Deus ele é eterno. Essa é a primeira coisa. Ele é Deus e por ser Deus ele é eterno. Uma das qualidades, uma das características de Deus é que ele não tem início e ele também não tem fim. Ele é eterno. E como é que nós vemos isso no texto? João, ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Para apresentar quem é Jesus, João nos faz retornar ao começo. Antes de qualquer coisa existir, antes de qualquer coisa ter sido criada. E aí, de forma proposital, João se utiliza da mesma expressão presente no primeiro versículo da Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, no primeiro livro, que é Gênesis, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, Gênesis 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que a Bíblia começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós temos João começando o seu evangelho dizendo da mesma forma: no princípio. Só que no princípio, antes de Deus criar os céus e a terra, no princípio, aquele que é a palavra já estava lá. No princípio, ele já estava lá. Quando tudo começou, aquele que era a palavra já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada, antes que o tempo começasse a ser contado. Ele é antes do tempo, ele é antes de todas as coisas. Não é à toa que quando Isaías vai falar a respeito de Jesus, o profeta Isaías vai apontar para Jesus, Isaías capítulo 9, versículo de número 6, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o Pai
da eternidade. Apontando para Jesus, Isaías diz, ele é o Pai da eternidade. É interessante porque aí não está escrito, no princípio a palavra foi criada. Não é no princípio a palavra foi criada, mas no princípio a palavra já era. Aquele que era a palavra já existia. João então nos leva de volta ao princípio. Num tempo quando nada ainda existia, ou quando a terra era sem forma e vazia, quando havia escuridão que cobria a face das águas, e quando o próprio Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Jesus ali estava, Jesus ali já era, ele estava ali, antes de tudo. E por que precisamos falar sobre isso? Porque muitas vezes nós temos uma visão errada. Nós olhamos o Antigo Testamento e enxergamos apenas o Pai, apenas Deus o Pai. E aí quando surge o Novo Testamento, Mateus, a impressão que temos é que Jesus surge ali. É que Jesus começa ali. Não, Jesus não começa ali. Ele estava lá atrás. Ele sempre existiu. Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. Assim como o Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu. Sempre. Não existe um momento em que Jesus surgiu, um momento em que ele foi criado, um momento em que ele passou a existir. Não. Ele sempre existiu porque ele é eterno. Ele é eterno. Jesus estava lá no princípio, porque ele era antes de tudo. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Ele não foi criado, mas sempre existiu porque é Deus. Então essa é a primeira coisa que João nos traz aqui. Mas um segundo ensinamento que João nos traz é que Jesus não é apenas Deus, mas ele é igual a Deus em sua essência e ao mesmo tempo distinto dele. Aí gera Aí eu preciso falar de um tema que hoje em dia também está sendo atacado. Repare que João aí no verso 1 diz que ele estava com Deus e era Deus. Bom, ele estava e ele era. São coisas distintas. Se eu estou com Deus, significa que Deus e eu. Mas a partir do momento que ele diz que ele também era, aí o negócio se torna mais complexo. Aí temos que entrar num assunto, por mais que eu não vá abordar isso, não é o objetivo, mas hoje em dia está sendo atacada a ideia da Trindade. Há algum tempo atrás, um dos cantores, talvez vocalistas do grupo Voz da Verdade, antigo, começou a participar de podcast e dizer que a Trindade não existe. Que não existe Trindade, que só existe Deus, não existe Trindade. E aí é algo muito... A nossa fé cristã é baseada na Trindade. O nosso credo é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio no seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, subiu aos céus, onde está sentado ao lado direito de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, ou seja, você crê no Pai, em Deus Pai, você crê no seu Filho e você crê no Espírito Santo. Essa é a base de todo o cristianismo. Quer católicos, quer evangélicos, essa é a base de todo o cristianismo. A Trindade é base, é doutrina básica. Quando alguém se levanta para dizer que não existe Trindade, alguém está dizendo que Jesus não é Deus. Quando eu digo que não existe Trindade, eu estou dizendo que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo também não é Deus, que só existe um Deus, do qual Jesus não faz parte, e aí eu não sei como essa pessoa explica esse texto. Eu sei que é complexo, falar sobre Trindade é complexo, mas ao mesmo tempo nem tanto. Eu vou dar um exemplo bom e um exemplo não tão bom assim, para que você entenda a Trindade. Quando você pega um triângulo, eu acho que todo mundo sabe o que é um triângulo. Quando você pega um triângulo, pegar a figura plana, isso? Figura plana, minha esposa? Plana, triângulo, tá certo? Quando você pega o desenho de um triângulo,
como você identifica um triângulo? Um triângulo tem 3 ângulos. Por isso que ele é triângulo. Ele tem 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados. Se eu tiro um lado, ou um vértice, ou um ângulo, eu não tenho mais um triângulo. Eu tenho uma figura, eu tenho talvez 2 retas, dependendo do lado que eu tirei, eu tenho 2 retas. Mas eu não tenho um triângulo. Para ter um triângulo, independente do formato do triângulo, eu preciso ter 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. A isso eu chamo de triângulo. Quando eu olho para Deus, quando eu pego Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 formam Deus. Mas o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa. São 3 pessoas que juntas eu chamo Deus. Mas eu posso me relacionar com o Pai, eu posso me relacionar com o Filho e eu posso me relacionar com o Espírito, porque são 3 pessoas distintas. Isso é trindade. Dei um exemplo de manhã que eu acho interessante em partes. Se eu estivesse lá em casa fazendo um bolo, vamos supor que eu estou batendo um bolo, vou fazer uma panqueca, sei lá o quê, e falo para você que está lá em casa comigo na cozinha, falo, por favor, abre a geladeira, pega um ovo para mim. Qual pergunta você me faria? Você quer a casca, a gema ou a clara? Ou você apenas abriria a geladeira e pegaria um ovo? Eu falo que é ruim, porque a casca é uma coisa totalmente diferente da clara, que é completamente diferente da gema. Então são coisas completamente diferentes. Não é o caso da Trindade, porque os 3 são iguais, completamente iguais. Em poder, em majestade, em sabedoria, em grandeza, eles são completamente iguais. Não há diferença entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito. Os 3 são oniscientes, os 3 são onipotentes, os três são iguais. Não existe uma virtude que o Pai tem que o Filho não tem. Não existe uma qualidade que o Espírito tem e que o Pai não tenha. Os 3 são iguais. Então, nesse quesito, a ideia do ovo é complicado da gente utilizar, porque casca é casca, clara é clara e gema é gema. E às vezes, numa receita, o que você faz? Você pega a gema para colocar ali no molho, naquilo que você está fazendo ali no doce, né, para fazer o negócio de confeiteiro ali, o creme de confeiteiro. Você pega a clara para bater uma clara em neve ou para fazer ali alguma coisa, um merengue, para colocar ali em cima, e a casca você bate depois no liquidificador e coloca lá nas plantinhas para que possa, tá certo? Trazer nutrientes ali para a planta. Talvez cada um tenha a sua utilidade e você não desperdice nada, mas são coisas completamente diferentes. Não é o caso da Trindade. Mas a ideia de unidade é boa, porque casca, clara e gema formam aquilo que eu e você chamamos de ovo. Apesar de serem coisas bem distintas, é aquilo que eu chamo de ovo. Isso é Trindade. E quando eu olho para Jesus, é isso que aqui o evangelista João está dizendo. Ele não apenas estava com Deus, mas ele também era Deus. Por quê? Porque a Trindade estava ali. Nós talvez percebemos isso quando abrimos a Bíblia lá na história da criação, no capítulo 1 de Gênesis, e ali Deus está dizendo, haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja luminares e houve luminares, haja isso, haja, e as coisas vão acontecendo. Mas quando chega no verso 26, no verso 27, a Trindade diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Opa, aí eu percebo que não é faço o homem, ou vou fazer, ou farei. Não. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí eu percebo que não existe apenas um único ser que está ali, mas existe uma composição, existe uma unidade, existe uma trindade que está trabalhando em conjunto. E é exatamente isso que João está querendo mostrar aqui para nós. Jesus, ele estava com Deus, porque ele é uma pessoa distinta, mas ao mesmo tempo ele era Deus, porque ele é co-igual com o Pai. Ele é igual ao Pai. Falo isso também porque muitas pessoas têm uma ideia errada sobre Trindade.
A ideia de que o Pai é aquele que está sentado num trono alto, grande. Aí Jesus senta do lado direito de Deus Pai, num trono um pouquinho menor. E o Espírito Santo senta num banquinho do lado ali. Como se o Pai fosse... E aí Jesus vem em segundo lugar, e o Espírito Santo, coitado, vem em terceiro. As coisas não funcionam assim. Não existe aquilo que existe entre nós. Não existe competição, não existe hierarquia, não existe um que é o manda-chuva e os outros apenas obedecem. Não, não. Existem 3 pessoas que juntas decidem, juntas coordenam, juntas fazem todas as coisas. Há harmonia, não há competição, há harmonia, há realmente unidade entre os 3. Então Jesus, quando João apresenta quem é Jesus, ele mostra que Jesus é distinto de Deus, mas ao mesmo tempo é igual a ele, pois é da mesma substância. Jesus conhecia o Pai, era igual ao Pai, era distinto do Pai e tinha profunda comunhão com o Pai. Jesus não era ou é uma energia ou uma força cósmica, não, ele é uma pessoa que compartilha da mesma natureza e do mesmo ser de Deus o Pai, apesar de ser distinto dele. Uma terceira coisa que João nos traz aí é que Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Porque ele não apenas estava, diz aí o verso 1, ele não apenas estava, mas ele era Deus. Ele era. E aí eu preciso falar sobre isso, porque existem algumas seitas que dizem que Jesus não era Deus, mas que Jesus foi um ser criado por Deus. Uma delas são os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová não creem que Jesus era Deus, mas creem que Jesus é um anjo ou um ser inferior a Deus, criado por Deus, revestido de autoridade, mas não é Deus. Mas aqui João diz que ele mesmo era o próprio Deus. No princípio ele estava, mas ele mesmo era o próprio Deus. João agora trata da natureza de Jesus. Ele era Deus. João abre o seu evangelho trazendo uma afirmação que é indiscutível e categórica a respeito de Jesus. E todos precisam saber que Jesus não era apenas um ser humano, mas nele habitava a plenitude de Deus. Jesus não era apenas um mestre sem igual, mas ele era Deus. Jesus não era apenas um ser humano incrível, incomparável, mas ele era Deus. Essa é a grande tese aqui do Evangelho de João. Numa única sentença, no seu primeiro versículo, João declara a eternidade de Jesus, a personalidade de Jesus e a deidade, a divindade de Jesus. João pretende que todo o seu Evangelho seja lido nessa perspectiva. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é o próprio Deus. Ele é um ser divino, e todos precisavam entender isso. Através de cada ensinamento, eles precisavam enxergar não apenas um homem sábio, mas o próprio Deus ali falando. Diante de cada milagre realizado, era para ser enxergado não um homem que era um curandeiro ou operava milagres, mas o próprio Deus que entrou na história para realizar feitos extraordinários, porque era o próprio Deus que ali estava. Jesus não era um ser humano sobrenatural, Jesus era Deus. E é isso que João faz questão de mostrar aqui. Mas existe um quarto ensinamento que João nos traz, talvez eu vou me demorar um pouquinho mais nesse daqui. João diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. No verso de número 13 ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. Ele estava com Deus na eternidade, antes do tempo, porque ele é o próprio Deus. Ele é o agente divino na criação.
Falo isso porque também, muitas vezes, quando imaginamos a criação, imaginamos um Senhor de cabelinho branco, dizendo, haja luz e houve luz, haja isso e há aquilo. E onde fica Jesus em toda a história? Ou onde fica o Espírito? O Espírito eu consigo imaginar, porque diz lá que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, ou o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ok, enxerguei o Pai, enxerguei o Espírito. E onde está Jesus? Onde que Ele está? O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso 16, diz, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o responsável por trazer à existência todas as coisas. Ele é o responsável realmente como palavra criadora. Deus disse, haja, e Ele fez acontecer. Ele trouxe todas as coisas à existência. Ele criou todas as coisas. E aí é interessante, talvez um dos motivos porque João, quando se refere a Jesus, ele fala de Jesus como a palavra. Quando você está lá na criação, em Gênesis 1, você tem Deus dizendo, haja palavra, haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas, houve separação. Haja um firmamento no céu, a criação dos... Haja a junção das águas num determinado lugar, e aí houve mar e terra seca. Haja os luminares, haja, ou seja, Deus fala e as coisas acontecem. A palavra, a criação envolve palavra. Aquilo que Deus fala passa a existir. Palavra criadora. E aí quando nós olhamos para João capítulo 1, é assim que João começa. No princípio, aquele que era a palavra. Aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Nós ouvimos aqui, na tradução que lemos hoje, está a palavra. Alguns aqui mais antigos de igreja, que usaram versão corrigida, ou até mesmo atualizada, um pouco mais antiga, não está a palavra, mas está o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Independente da sua tradução, se está verbo ou se está palavra. Quando nós vamos para o original, nós temos a expressão logos. No princípio, aquele que é o logos já existia. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Mas por que João coloca dessa maneira? E não apenas aqui no Evangelho. Quando você chega lá na primeira carta de João, no capítulo 1, você também tem essa mesma expressão sobre o logos. Mas por que João fala sobre o logos? É interessante da gente observar. Para entendermos o significado da palavra logos e do porquê João utilizou aí, eu tenho que entender que quando o Evangelho de João foi escrito, 500 anos antes do Evangelho de João ser escrito, existiu um homem na mesma cidade em que João foi pastor e provavelmente escreveu o Evangelho. Os discípulos de Jesus se esparramaram por diversos lugares e João, segundo a história, foi o responsável pela igreja de Éfeso. Durante muitos anos, João foi o pastor, foi o bispo da igreja de Éfeso. Não é à toa que quando ele está preso na ilha de Pátimos e escreve as 7 cartas ali, ditadas por Jesus, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Não é à toa. Não é, porque ele foi pastor daquela igreja e conhecia muito bem como é que era aquela igreja. Mas ali em Éfeso havia um centro de conhecimento, uma biblioteca muito grande. Inclusive as ruínas dessa biblioteca, que é a biblioteca de Celso, existe até hoje entre as ruínas de Éfeso. E ali existiu um homem,
um pensador chamado Heráclito. Heráclito, chamamos assim, Heráclito de Éfeso, foi um filósofo que desenvolveu o conceito de logos. 500 anos antes de João, ele escreveu o seguinte, para que você possa entender. Logos é uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar a physis, aquilo que é físico, e trazer sentido à vida. Mas o que ele está querendo dizer aí? O conceito proposto aqui por Heráclito causa uma ruptura no pensamento filosófico da época. Porque os grandes pensadores compreendiam a origem da humanidade, o sentido da vida, a partir de mitos. Existe aquilo que nós conhecemos como mitologia grega. Os mitos é que traziam a resposta do como foi criado, do como foi feito, o porquê que algumas coisas existem. Ou seja, os gregos acreditavam nos deuses do Olimpo, que os deuses do Olimpo existiam, mas os deuses do Olimpo eram fruto de imaginação. E tudo aquilo que nós conhecemos como mitologia é fruto de imaginação humana. Muitas pessoas acreditavam que os deuses, as deusas da mitologia eram reais, e eles interpretavam o mundo baseado nessas crenças, nesses mitos dos deuses, das deusas da mitologia. Mas Heráclito rompe com esses mitos e a imaginação e decidiu usar a razão. Quando ele olha para o planeta, quando ele olha para tudo aquilo que existe, ele olha para tudo e percebe que existe algo por trás. Não existe um Deus tal, uma deusa tal, não são deuses que estão no panteão brincando e fazendo as coisas, não. Existe algo por detrás de tudo isso. É isso que ele está trazendo aqui. Existe algo que está por trás. Ele olhou para o planeta Terra e percebeu que existe algo, uma racionalidade que rege, que governa todas as coisas, que coloca em ordem o universo, e a isso ele deu o nome de Logos. Logos é aquele que rege todas as coisas. O Logos é aquele que comanda, que governa todas as coisas. Então, assim, de forma inovadora, Heráclito descobriu algo que governava a natureza, algo que trazia harmonia para a natureza, que organizava tudo aquilo que é físico. Tudo aquilo que cresce, que nasce, que cresce, que morre, tudo aquilo que a gente pode ver e tocar, por trás de tudo isso existe algo que rege, algo que governa, algo que comanda. Para a filosofia, todas as coisas físicas são governadas por algo maior, por algo transcendente ao todo, chamado Logos. Mas isso não passou a ser apenas uma questão de pensamento filosófico, mas faz parte hoje de um pensamento científico. Hoje há consenso da ciência que realmente existe algo por trás de tudo. Muitos séculos depois da proposta do Logos, Isaac Newton, que é um dos nomes mais importantes da ciência, descobriu, dentre tantas leis, a lei da gravidade. Mas quando ele descobre a lei da gravidade, ele afirma que a gravidade explica o movimento dos planetas. Mas a gravidade não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. A lei da gravidade explica porque nós, aí a quantidade de ano que você quiser, há 1000 anos, há milhões de anos ou há bilhões de anos, independente. Porque nós damos em 24 horas volta em torno de nós mesmos, tendo dia e noite. A gravidade explica como é que a Terra ela se inclina para que haja estações de um lado para o outro. A gravidade explica como é que a Lua roda ao redor da Terra perfeitamente, criando marés distintas. A gravidade explica como a Terra dá a volta no Sol em 365 dias, criando as estações. A gravidade explica, mas a gravidade não explica como tudo isso começou a entrar em movimento. Por quê? Porque existe algo
por trás de tudo isso. Existe um ser que está por trás de tudo isso. E para mim, não sei para você, mas parece loucura. E infelizmente, os nossos filhos aprendem assim na escola. Os seus filhos vão para a escola, a não ser que seja uma escola confessional, vão pegar um material que é de uma igreja presbiteriana, como uma Mackenzie, ou uma escola adventista. Caso contrário, o seu filho vai aprender sobre a teoria do Big Bang, mas ele não vai aprender sobre o criacionismo. Porque todo professor que entrar na sala de aula vai falar para o seu filho que houve uma explosão, e essa explosão colocou tudo em movimento, e está perfeitamente por causa de uma explosão. Tudo aconteceu por um acaso. Mas eles não vão abrir a boca para dizer que no princípio Jesus criou os céus e a terra. Eles não vão abrir a boca para falar sobre isso, mas vão falar de uma teoria de uma explosão. Mas para mim parece loucura uma explosão ter resultado em tudo isso. Nós estamos como planeta Terra distante suficiente do Sol. Se estivéssemos um pouquinho mais perto, nós morreríamos queimados. E se estivéssemos pouquinha coisa mais longe, nós morreríamos congelados. Mas a Terra está no lugar exato para que haja vida. Tanto é que não existe vida, e por mais que o homem procure, não existe vida nos outros planetas. Mas na Terra existe. E por quê? Por um acaso. Foi por um acaso. A lei da gravidade, a gravidade é essencial para nós. Mas ela fosse um pouquinho mais intensa, nós seríamos amassados. E se ela fosse um pouquinho menos intensa, nós estaríamos flutuando. Se eu estou aqui em pé, com o pé no chão, é porque existe uma lei exata sobre mim, que me mantém assim, não flutuando e firme no chão. Por quê? E não esmagado. Por quê? Por um acaso. Então existem muitas pessoas que olham para tudo que aconteceu e dizem, não, tudo isso é uma obra do acaso. Houve uma explosão e tudo isso foi colocado em movimento. É impossível que tudo isso tenha acontecido de forma aleatória. É impossível, eu não consigo olhar para a beleza deste planeta, para a beleza do nosso sistema, ver tudo em movimento, as coisas tão lindas, e não achar que isso é obra do acaso. Por trás de tudo, existem cálculos matemáticos perfeitos. Tudo está em ordem, quer há 1000 anos, quer há milhões de anos, quer há bilhões de anos. Tudo está em ordem, tudo é perfeito, tudo é funcional e calculado matematicamente. Nós tivemos, há alguns dias atrás, o eclipse lunar. Mas se você digitar no Google, quando será o próximo eclipse, você tem o dia, a hora que começa, a hora que termina, porque é calculado matematicamente. Em que países, quais serão os países que poderemos ver o eclipse solar, tudo é calculado. Por quê? Porque é matematicamente funcional. E olhar para tudo isso e achar que tudo isso é obra de um acaso. Como? Eu olho, por exemplo, esses dias eu estava mostrando para minha esposa e para o meu filho, uma brasileira que mora no Canadá, e ela mostrando ali no seu Instagram as formações de neve, as formações de gelo que existem ali no Canadá. Coisa impressionante, coisa linda. Mas uma das coisas que ela mostrou, acho que a última formação, ela mostrou um floco de neve. E ela pôde dizer ali, não sei se ela é cristã ou não sei, mas ela disse, não existe, de fato, não existe um floco de neve que seja igual a outro. Ele é único. Do jeito que ele vai caindo, do jeito que ele vai congelando, a sua formação, ele é único, exclusivo. Não existe outro igual. Assim como não existe outro igual a mim e a você. O DNA que eu tenho é diferente daquilo que você tem. E por mais que eu tenha um irmão gêmeo, somos diferentes. Por quê? Porque somos únicos. Aí você vai falar que isso é obra do acaso. Foi por um acaso que uma ameba se transformou num ser humano. Eu olho por trás de toda a criação e eu posso ver o Criador. Cremos não apenas que existe um Deus,
mas que há um Deus poderoso por trás de tudo. E é isso que João está dizendo aqui, quando ele afirma que ele estava lá no princípio. Ele é o Logos, aquele que estava lá no princípio e criou todas as coisas. Ele não apenas estava lá, mas ele é a razão de tudo o que existe. Ele governa todas as coisas, ele criou todas as leis, ele colocou tudo no seu devido lugar, porque ele é o Criador de todas as coisas. E João fala de boca cheia e com propriedade. Certa vez João estava juntamente com os outros discípulos numa embarcação, atravessando o mar da Galileia. E enquanto eles atravessavam, começou uma tempestade de vento. Chacoalharam o barco para um lado para o outro. Eles acharam que iam morrer, tentavam remar para salvar-se, achavam que iam morrer. E enquanto isso, o que acontecia com Jesus? Jesus estava dormindo. E foram lá, acordaram Jesus e disseram para Jesus: mestre, o senhor não se preocupa com a gente? Nós estamos indo à morte, nós estamos quase morrendo, a ventania está forte demais, nós estamos quase morrendo, o senhor não se preocupa conosco? E o que é que Jesus faz? Jesus vai até a ponta do barco, estende a sua mão e diz para o vento: aquieta-te. Ele olha para as ondas e diz: acalme-se. E o que acontece? O vento para e as ondas param. E o que é que os discípulos falam diante disso? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Quem é esse? Que camarada é esse? Que cara é esse? Que acaba de acordar, vai para a ponta do barco e olha para o vento e fala: vento, para, chega, para, acaba agora. E o vento para, ondas, calmam, pare agora. E as ondas, quem é esse que é capaz de dizer para o vento e para o mar, e as ondas e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Sabe quem é esse? Esse é Jesus, o Criador de todas as coisas, e porque Ele criou, é Senhor sobre tudo e sobre todos, é que Ele pode dizer para o vento: para, vento, chega, vento, acalma, vento. Ele pode dizer para as ondas: quietam, fiquem quietas, porque Ele tem poder e autoridade, porque Ele as criou. Não é apenas um homem maravilhoso, um homem especial, não. Ali na ponta daquele barco estava o Criador, Deus Criador de tudo, dizendo: chega, para, e tudo lhe obedece. É isso que João está dizendo. Em quinto lugar, ele diz de uma forma muito simples que ele é autoexistente. O verso de número 4 diz que nele estava a vida. Nele estava a vida. Todos os seres humanos que existem no universo foram criados e por isso não têm vida em si mesmos. Eles receberam vida, mas eu não tenho poder, nem eu e nem você, de dar vida. Nós não temos. Só Deus tem vida em si mesmo. Ele é autoexistente. Jesus não recebeu vida. Jesus é a própria vida. Dele decorre todas as coisas. Ele é fonte de tudo que existe. Ele é a vida. Embora Jesus seja a fonte de toda a vida biológica, é interessante que a palavra utilizada aqui e nas outras 35 vezes no Evangelho não é a palavra bios, da onde vem a palavra biologia, mas é a palavra zoe, que mostra uma vida superior, uma vida espiritual, uma vida do alto, uma vida eterna, uma vida abundante. Ou seja, ele não é apenas aquele que dá a vida biológica, mas ele é aquele que dá a vida em abundância, a vida eterna, a vida plena, a vida realizada, satisfeita, uma vida que vem do alto, porque ele é a vida. E por fim, e não menos importante, ele é o Salvador. Onde que eu vejo isso? Verso 4 e verso 5. Esta, falando da palavra, era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aonde a luz chega, as trevas desaparecem. Você pode estar no seu quarto mais escuro.
Se você acender uma pequena chama de uma única vela, o seu quarto deixa de ser escuro. Porque onde a luz chega, as trevas acabam. A luz desmascara, dissipa as trevas. O mundo jaz em trevas, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas onde Jesus se manifesta, as vendas dos olhos são arrancadas, os cativos são levados, transportados do império das trevas para o seu reino de maravilhosa luz, porque Ele é o Salvador. Lá na primeira criação havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e a luz veio à existência. Da mesma forma, na nova criação, como os jovens aprenderam ontem na célula, que aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Ou seja, na nova criação de Deus, aquilo que era escuridão na minha vida fica para fora, porque Jesus é a luz que ilumina a minha vida. Ele é o meu Salvador. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu espero que você não diga, como nós cantamos, que alguns dizem que ele é o profeta, que ele é um cara legal, ou que ele era um homem excepcional, ou que ele era um... Não. Que você seja categórico. Se um dia te perguntassem, para você, quem é Jesus? A primeira expressão que você tinha que dizer é: Jesus é Deus. Ele é Deus. Muito mais que o Filho de Deus. Ele é Deus. É isso que cremos. Essa é a nossa fé. Essa é a expressão da nossa fé. Ele é Deus, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que habitou entre nós, a palavra que estava no princípio e que criou todas as coisas. Essa palavra deixou de ser apenas uma palavra, deixou de ser apenas um verbo e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é Deus que veio nos salvar. Ele é Deus que veio habitar entre nós e ser chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus que criou todas as coisas, e porque criou todas as coisas, tem domínio sobre todas as coisas. É o Deus que pode operar maravilhas na minha vida. Por quê? Porque Ele é o Criador, é o sustentador, é aquele que faz todas as coisas acontecerem. Ele comanda absolutamente todas as coisas, nada foge ao seu controle, nada. Ele é Deus. Hoje pela manhã nós recebemos uma pessoa aqui que veio nos visitar. Sua filha está em coma há alguns meses por conta de um acidente. Uma mãe desesperada diante de uma filha em coma. Uma mãe que não tem o que fazer. A sua filha não tem reação. Não faz nada. Está ali, numa cama. Mas uma mãe que pode vir aqui, e pode ouvir uma palavra, podemos orar com ela, acalmar o seu coração dizendo: creia que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele criou a sua filha. Ele pode restaurar a sua filha. Eu não sei o que a ciência, o que os médicos dizem, mas eu sei aquilo que o meu Deus é poderoso para fazer. Creia. Isso tem que estar pulsando no meu coração. Eu não sirvo, eu não canto, eu não adoro, eu não venho a uma igreja para cultuar a um homem que foi especial. Não, eu estou neste lugar por causa de um Deus que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Estendeu a sua mão para mim e estendeu para você, para nos salvar, mudar a minha vida, mudar a sua vida. Você que andava em trevas, hoje está em luz, porque Ele quis assim. Então, louve, adore a este Deus em nome de Jesus. Equipe de louvor. Eu não sei, a palavra ela tem aplicação
diferenciada para cada um de nós. Uma mesma pregação, uma mesma abordagem, mas cada um entende de uma maneira, ou é ministrado de uma maneira. Eu não sei o que é que Deus quis falar ao seu coração. Como Ele quis trabalhar com você. Mas que ao terminarmos esse culto e ao cantarmos mais uma vez essa canção, você entenda quem é Jesus sobre você. Aquele que venceu a morte. É aquele que é o doador da vida. É aquele que mudou a sua sorte, mesmo quando você não tinha saída. E que você possa declarar com toda a sua força, dizendo: Tu és Deus. E quem sou eu para negar o seu poder? Quem sou eu? Tu és Deus. E que você possa dizer a Ele, que me resgatou, a Ele que me enxergou, seja Ele toda a honra, toda a glória. Aquele que está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que nunca vai me abandonar, a Ele seja a honra, seja a glória para todos sempre. Vamos ficar em pé? Ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. Pra negar o Teu poder. Ele é Deus. Deus acima de todos nós, acima de todas as coisas, acima das nossas mazelas, acima das nossas dificuldades. Ele é Deus. Acima dos nossos problemas. Ele é Deus. Acima de tudo e de todos, de toda e qualquer circunstância, situação. Ele é Deus.
Criador, sustentador, mantenedor. Ele é Deus, inigualável, único. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Pai, muito obrigado porque nessa noite podemos olhar para a Tua Palavra e olhar para aquilo que João escreve sobre Jesus. E João, ele é objetivo. Ele não quer apresentar Jesus como um ser humano incrível, incomparável, mas ele quer mostrar Jesus como Deus, aquele que está acima de tudo e de todos, Criador, Deus, Senhor único, absoluto. Eu não sei, ó Deus, aquilo que os meus queridos ouviram, entenderam e vão aplicar em suas vidas, mas que ao estarmos neste lugar, ao fazermos as nossas orações, ao cantarmos, ao olharmos para a palavra, que diante dos nossos olhos esteja Jesus, e Jesus como Deus sobre as nossas vidas. Nós não servimos a alguém especial, nós não cantamos a alguém incomparável, nós não cantamos a um homem que foi extraordinário e que viveu uma vida exemplar. Não, nós adoramos aquele que é digno de ser adorado, Senhor e Deus sobre todas as coisas. Obrigado por isso, obrigado porque o Senhor pode nos trazer essa palavra ao coração e nos ensinar de forma precisa e clara nessa noite. Ao sairmos daqui, Deus, leve-nos para nossa casa em paz, em segurança. Dê-nos, Senhor, uma excelente noite de descanso e uma semana abençoada na Tua presença. Caminhe conosco, esteja conosco, ministre sempre ao nosso coração, em nome de Jesus. Obrigado também por aqueles, ó Deus, que têm dizimado e ofertado, têm feito isso durante os cultos, têm feito isso, ó Deus, durante a semana. Obrigado pela fidelidade dos Teus filhos e filhas, porque podem contribuir com a Tua casa, com a Tua obra, e fazem isso com alegria no coração. Obrigado pela vida de cada um. Quero Te agradecer também pelos diversos visitantes que estão aqui nessa noite. Obrigado pela vida de cada um, que eles tenham se sentido bem, amados neste lugar, tenham entendido também aqui a Tua palavra e possam, ó Deus, não apenas ter essa vez, mas muitas outras vezes em nosso meio aqui conosco. Leve todos eles também em paz, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.